hoje, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, estamos aqui para falar com vocês sobre essa importante data criada pela ONU para mobilizar, conscientizar a população nessa causa. Então, nada mais, nada menos do que hoje uma convidada, ilustre conselheira tutelar, Letícia Silva. Que bacana. Rose, é um prazer enorme estar aqui nessa data que é especial porque ela tem uma importância enorme da gente falar sobre esse tema, da gente discutir, da gente informar e trocar, né? Porque a gente precisa fazer uma troca. E estar aqui com você, que é uma mulher que eu admiro, particularmente admiro muito, acompanho a sua vida, a sua história, então é de uma honra enorme. Falar em honra, né? Então vou ter que dar minhas honras aqui, porque a Letícia está aqui hoje, não só por ser uma conselheira tutelar. O programa é Mulher Além do Autismo, e você não é além do autismo, você é além das adversidades, das mazelas, você é uma pessoa referência, uma mulher referência de verdade. E eu queria cumprimentar os demais conselheiros, São Vicente são 10 conselheiros tutelares, né? Precisava já ir para 15, não é isso? Precisa. Pelo número da população, precisava estar com 15 já. Mas quero tá cumprimentando os outros 9 e dizer aqui por que dos 10 a Letícia que está aqui representando hoje. Letícia, não só porque você foi minha parceira, minha companheira de gestão, que eu tive o prazer de exercer também um mandato ao lado da Letícia, mas a Letícia, dentro do conselho, você foi uma professora, Letícia, para mim. Não na questão de legislação, mas de atendimento diferenciado, humanizado, que é isso que a gente quer. Dentro dessa questão hoje do dia 2 da conscientização do autismo, a gente precisa conscientizar para o conhecer e para o respeitar. E foi isso que eu vi com a Letícia nos seus atendimentos, Letícia. Então, para mim, isso é um exemplo, tá, de acolhedora que você é. Outros assuntos também que a gente aborda aqui para as mulheres, que é a superação, a motivação. E você recentemente publicou, foi no mês de setembro, né? Que você superou uma depressão porque você teve uma rede de apoio, pessoas ao seu lado. Sim. Então eu queria que você falasse nessa questão do Dia Mundial da Conscientização. Qual o recado que você dá para as pessoas em questão do conhecer e do respeitar essas diferenças? Ufa, não era para me deixar emocionada, nós combinamos. Mas eu já isso. tô, né? Então vamos dividir. Vamos dividir. Primeiro também vou cumprimentar os colegas conselheiros tutelares, né, que dividem comigo essa luta, que é árdua, mas de uma relevância que enche os nossos corações. Eu costumo dizer, Rose, que quando eu parar de sentir, é porque é para mim parar. Né? Se eu deixar de me emocionar, se eu deixar de sentir aquele frio na barriga, medo, é porque não é mais para mim. E eu continuo sentindo o prazer de estar ali, prazer de poder acolher e contribuir, mesmo que minimamente, com as famílias que eu atendo, com as pessoas que eu atendo. A minha história de vida é uma história de vida muito complicada, né? Porque eu sou uma mulher periférica, mãe solo, e avó de 2 estrelinhas. Não, sim. deixa eu enfatizar. A avó, olha só, tu olha pra essa menininha aqui, linda, maravilhosa, elegante e que transmite isso com maior simplicidade. E a avó, realmente. Sou avó, né? Estão no céu, mas eu sou avó. Eu senti o prazer de ser mãe e de ser avó. Difícil. E eu precisei me ressignificar. E a depressão, ela me abateu de uma forma muito severa. Foi difícil me reinventar, conseguir seguir em frente e sentir prazer de novo pela vida, pelo trabalho, sentir empatia. Então, esses primeiros momentos do luto foram muito difíceis. E aí eu fui me reinventando, fui buscando apoio com a minha família, com o meu companheiro. E isso devagarinho foi fazendo eu buscar novos sonhos, entender que eu, para além do luto, continuo sentindo desejos, necessidades e que eu preciso seguir, porque eu tenho uma responsabilidade com a minha família.
além de tudo. Primeiro porque eu acho que a vida ela é um presente, ela é uma dádiva. Eu recebi esse presente de Deus, então eu tenho responsabilidade com esse presente. Segundo, eu tenho responsabilidade com as próximas gerações que vão vir da minha família. Então, se eu desistisse, eu deixaria para os meus sobrinhos, para os sobrinhos dos meus sobrinhos, para os netos das minhas irmãs, uma história muito triste de desistência. E eu não posso fazer isso com a próxima geração dos Silvas. Eu tenho que deixar para eles que nós somos fortes e que apesar de momentos difíceis, a gente tem que seguir. Nós vamos ter pedrinhas e nós vamos tirando essas pedrinhas. Eu não deixei de amar, eu não deixei de sentir, eu sinto muita saudade. Saudade até do que eu não vivi com a minha filha e com a minha neta, mas eu tenho responsabilidade com quem está aqui. E é isso. E falar no presente que você falou da vida, as pessoas entenderem que se é um presente, ele é único, individual. Cada um tem o seu, tem a missão e tem o tempo. E nossas diferenças, né? O porquê aconteceu com você não aconteceu comigo. O que aconteceu comigo não aconteceu com você. E isso dentro das diferenças, da questão do autismo ou de qualquer uma outra deficiência, outra necessidade, a gente tem que respeitar o processo de cada um, o tempo de cada um, as diferenças de cada um. E é isso que a gente quer enfatizar aqui. E você sendo conselheira tutelar, Letícia, você deve se deparar muito, porque são casos diversos que chegam no conselho, né? E acredito que hoje, com um avanço de tecnologia, da própria medicina, a ciência, os casos vêm aumentando. E você sentiu isso no conselho tutelar também? Há um aumento nos seus atendimentos? Muito. Um aumento significativo. Eu não sei se é um aumento por conta da evolução da humanidade, né? Ou se da gente conseguir agora ter conhecimento sobre os casos, né? Eles chegarem, as pessoas conseguirem identificar mais, né? A medicina conseguir identificar mais. E aí, Rose, eu acho que a gente precisa avançar muito ainda. Apesar da gente... Necessário. Sim, apesar da gente agora conseguir identificar com mais facilidade, né? Por conta desse avanço, a informação chega mais rápido, né? A gente ainda está muito pré-histórico na questão das políticas públicas de atendimento. Você tocou num ponto muito importante que quando a gente se depara com aquilo que a gente não planejou. Porque, por exemplo, uma mulher que ela tá grávida, um casal, né, que estão grávidos e que vão ter um filho. Eles planejam o nome, o enxoval, a religião que eles vão ofertar para essa criança, né? Enfim, eles planejam tudo isso, mas eles não planejam se essa criança vier numa condição diferente, com uma deficiência. Então, quando isso acontece... principalmente a mãe, porque acaba que a mãe carrega isso. Uma responsabilidade maior, maior né? sempre. O Você sabe, muito melhor do que eu, isso. Então fica mais difícil a gente entender que a gente vai precisar ressignificar. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Então, ele nasceu, a gente trocou fralda, a gente ensinou a andar, a gente ensinou a falar, a gente levou para a escola. Eu digo a gente porque na minha família a gente tem o costume de criar os filhos todos muito juntos. Então eles são sobrinhos e são filhos nossos, né? Eles são nossos. A aproximação. Isso, é tudo muito próximo. Contato, divisão de responsabilidades. Isso, e o apoio ali entre todos é sempre muito grande. Forma-se uma rede, né? Isso. E de repente ele começou a mudar o comportamento, né? E a mudar demais de verdade. E a primeira coisa foi a gente aceitar. A aceitação foi muito difícil. Por isso a importância do conhecer. Ainda que você não viva a situação, você tem que conhecer de todas as diferenças, porque não existe um manual. Isso, e quando você recebe ali aquela deficiência, aquele laudo, aquele diagnóstico, para que caminho que eu vou? Se você conhecendo tecnicamente como profissional, já viu no conselho outros casos, mas dentro da sua realidade, da sua vivência, você não tem. É muito diferente. Aí é onde entra a questão do conhecer, do entender, para você respeitar. Porque quando você não vive aquilo, é muito fácil julgar. A família, ela é muito julgada. Muito. Quando tem uma criança, uma pessoa com uma necessidade especial.
porque a vida dela toda passa a ser diferente. Não é só aquela criança que é diferente. O tempo todo existe julgamento e cobrança. A mãe, ela tem que ser perfeita, o pai tem que ser perfeito, vocês têm que percorrer o caminho todo certinho. E não é assim, nós somos seres humanos. Então tem aceitação. A gente vive um sentimento parecido com o luto, porque aquela criança que você idealizou, ela já não existe porque mais. Assim, porque é o luto, porque morreu um projeto, um sonho que você tinha exatamente. E aí você tem que se ressignificar novamente e buscar outros caminhos e refazer a rota. Vai ter mudança de rota. E a sociedade, ela não entende isso, ela te cobra. Sim. Às vezes até a própria família existe. Não, você tem que fazer isso. E na questão da cobrança, a gente está aqui falando, né, do dia de conscientização. O que é colocado? Muitas leis. Só que assim, a lei, ela tem que ser cumprida. Então, muitos vão lá e colocam a questão da inclusão, porque está no papel, a obrigatoriedade de se fazer cumprir. Mas e a fiscalização dessa lei? De que forma que ela está sendo cumprida? Será que está existindo na inclusão, eles colocam como igualdade? Só que tá esquecido a questão da equidade, Letícia? Muito. Porque a equidade é você dar oportunidade para que seja incluso de forma igualitária. Então, o que isso quer dizer? Os direitos fundamentais, os direitos que estão estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente para as crianças, né, e adolescentes, e na Constituição para os adultos, é exatamente isso, a igualdade por equidade. Então, é você dar a mesma oportunidade para as diferenças. Nós somos seres humanos, mas tem alguns que têm condições diferentes. Então, é como se a gente desse o caixote, para que a gente conseguisse enxergar o muro do outro lado da mesma forma. Então, sim, um exemplo real sobre isso é você colocar, vamos supor, num transporte público, o direito à igualdade. A igualdade é que todos podem fazer uso do transporte público. Tem os assentos lá reservados, tá? Mas se eles não adaptarem para o cadeirante o acesso ao transporte público, está faltando a equidade, porque a acessibilidade de um deficiente auditivo, visual, ali está a igualdade, todos fazerem uso. É a condição da pessoa conseguir ter aquela política ou ter aquele atendimento igual a todas as outras. Né? Sendo que a condição dele é diferente. Então, é dar essa condição, é dar o caixotinho, né? É ofertar. Porque os direitos fundamentais são direitos básicos para a gente viver com o mínimo de dignidade. Então, nessa questão... Então, se fala em falta de dignidade quando a gente não dá essa condição. Então, nessa questão do exemplo que a gente colocou aqui da inclusão com a igualdade e com a equidade, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Na questão do meu filho na inclusão. A escola maravilhosa, diretora, coordenação da SEDU, que foram super acolhedores com meu filho, numa escola do ensino regular, onde ele fazia parte da inclusão, mas ali não houve a equidade para ele. Hoje meu filho foi transferido, está com uma semana que ele está na escola especial, porque ali teve a condição igual para ele, porque dentro da inclusão estava uma condição de igualdade, só que a necessidade dele, a dificuldade dele, a dependência dele, faltou a equidade. Então não estavam preparados para lidar com o transtorno dele. Então uma mãe que precisa trabalhar, que está fora, ela deixa a criança na escola, a gente sabe que não é para cuidado, não tem o mesmo turno que a creche, não é o mesmo cuidado da creche, ele está no ensino fundamental de inclusão. Só que quando a gente fala no direito, o direito dele é da matrícula e permanência. Só que daí qual é o meu dever quanto mãe? É matricular e levar meu filho para a escola todos os dias. Se não leva, entra o conselho tutelar na questão da evasão, excesso de faltas. Só que o direito da permanência, eu já acho que a falta de equidade violou o direito da permanência do meu filho na escola. Cada vez que eu deixava ele na escola e a escola entrava em contato comigo, que eu precisava buscar meu filho na escola, retirar ele pelas crises do autismo, pelo comportamento desregulado que ele estava. Então, assim, não tinha o profissional preparado, não tinha o espaço que atendesse o meu filho dentro daquele nível elevado de estresse que o autista tem. O autista não adianta ele ter a sala de aula ali, o acesso à inclusão, porque ele não vai ter o mesmo tempo de concentração, de permanência, sentado numa carteira, prestando atenção no ensino
e assimilando ali o conteúdo pedagógico? Eu acho que esse é um dos problemas maiores que as mães de autista enfrentam, né? Porque a gente é muito bonito, a lei ela é muito bonita e muito bem elaborada. A gente tem leis, mas quando o legislador ele faz uma lei, ele busca isso, é por conta de uma necessidade que já existe. Só que uma lei sem a política pública de atendimento certa, ela não serve para nada. Ou sem a fiscalização adequada. Então, isso está sendo uma falta somente dos governantes, ou também está tendo uma falta de interesse de profissionais também buscarem, se qualificarem, se preparar? Porque às vezes até a vaga existe. Sim. A gente vê aí prefeituras muito próximas da gente aqui na nossa região, você que é de São Vicente ou de Praia Grande, a gente vê aí direto aí falando da prefeitura de Santos, da falta do profissional. E até mesmo na saúde, às vezes abre concursos para médico, a gente ouve muito falar da falta de médico, só que não há o interesse, não há o profissional preparado, Sim. capacitado para aquela situação. Tá faltando também o profissional? Primeiro, eu acho não, eu tenho certeza, eu acredito que vocês também, por viverem isso, sabem que o maior violador hoje, né, dos direitos fundamentais é o Estado. Né, estatisticamente falando, o Estado sempre viola muito mais. Viola justamente por não estar preparado ou por não ofertar a política pública. Uma outra coisa é que, de verdade, Rosa, eu não acredito que falte pessoas que queiram se capacitar. O que falta é o estímulo, é ofertar essa capacitação, essa formação. Então precisa existir estímulo, ou seja, estímulo financeiro, para que as pessoas queiram, desejem e possam estar lá fazendo esse trabalho. Estímulo na capacitação, a divulgação do quão lindo é esse trabalho, do quão importante é para a sociedade esse trabalho, para que as pessoas se interessem e vão buscar isso. Então, eu acho que o que está faltando é isso, de verdade. Se a gente começar a trabalhar, a falar, a estimular, eu acredito que terão profissionais. Hoje falta profissional, sim. A sua pergunta é, hoje falta. Mas eu acho que falta muito mais pela falta de informação, pela falta de estímulo, do que pela falta das pessoas quererem estar ali. Então, e quando você fala assim, né, que o maior violador é o governo, dentro dessa questão da data de mobilização, nós queremos chamar a atenção dos governantes e da própria sociedade. A gente vê muita mobilização por alguns órgãos, mas a maioria que participa disso é a própria sociedade, a população. Profissionais, está faltando cobrar mais também o governo? Sim, acho que todo mundo, né? Porque não dá só para a mãe, o pai do autista, a família do autista cobrar. Não dá só para o conselho tutelar cobrar. Eu acho que toda a sociedade precisa exigir e entender que direitos fundamentais são para todos e todo mundo junto cobrar. Existem pessoas militantes, né, famílias inteiras, conselheiros tutelares, Ministério Público que cobra. Sim, existe essa cobrança. Mas é um trabalho que precisa ser de formiguinha e em grande quantidade. Incansável, né? Não tem jeito. E assim, a gente fala em mobilizar, em cobrar, mas porque nós somos cobrados. Existem muitas denúncias também que vão parar no conselho tutelar porque os pais são violadores dos direitos da criança. Não está cumprindo o seu papel. Mas quando chega no conselho tutelar, que vocês colocam aquela obrigatoriedade, explica que eles têm que fazer o tratamento, o acompanhamento, quando chega nos serviços e não tem o profissional, até onde o conselho pode ir, até onde... Porque assim, eles acham que o conselho ele vai ser um órgão punitivo. Eu vou dar um exemplo aqui de um atendimento. Olha o tempo que já passou. Por que eu tô fazendo tanta pergunta pra Letícia? Rosmar, você era conselheira tutelar, você foi, né? Por que você tá perguntando em questão do conselho? Da minha gestão pra hoje já se passaram 12 anos, acredita nisso? Muitas leis novas. Foi 2011. Eu sou concurseira, assistente social, vivo fazendo concursos. Então, cada vez que eu vou estudar para um concurso, eu vejo que aquilo lá já... Então, você tem que se reciclar, você tem que estar ali sempre se atualizando na lei. A lei, ela muda muito. Então assim, as pessoas, elas são cobradas.
Mas quando ela é encaminhada, ela acha que ela vai ser punida por aquilo, porque ele é muito cobrado, o pai é cobrado, a mãe ela é cobrada, e quem vai defender, quem vai proteger? Então, um exemplo que eu ia dar que aconteceu comigo, eu recebi uma denúncia na minha época de conselheira, que minha gestão foi de 2011 a 2015, e era uma área muito periférica também, uma área de risco para poder estar entrando, e eu fui nesse plantão fazer o atendimento. Eu quase não consegui, porque a questão era vulnerabilidade social, desemprego, evasão escolar e falta de atendimento na saúde. Então eles estavam amedrontados, porque já tinha aquele rótulo do conselho ser um órgão punitivo, muitas vezes criança quando via o carro do conselho corria, se escondia, então foi colocado esse rótulo no conselho e no conselheiro. E a gente quer quebrar isso aqui hoje com você, Letícia. Que importante! Quebrar isso com você, para mostrar o quanto que é importante a parceria do conselho tutelar dentro da escola, da família ter o acesso, a busca no conselho tutelar. E quando eu cheguei naquela casa, assim, eu estava ali quase sendo crucificada e eles atacando por medo. Aquilo ali era uma fuga deles, né? Era uma reação de fuga realmente. Então eu fui explicando tudo o que era papel deles, o que era papel do conselho, e eu fui ali quebrando o gelo, quebrando aquele medo, e as crianças saíram dali com encaminhamento e sucesso na matrícula da escola. O pai encaminhado, na época tinha o PAT, não sei se ainda tem, na área continental, tinha o PAT, foi encaminhado para o PAT. Essa mãe já foi encaminhada ao CRAS, onde ela já deu entrada no benefício, porque os dois desempregados não tinham nem o conhecimento do direito do BPC, que eles poderiam estar recebendo um salário mínimo. Sim. Então, eles conseguiram tudo isso. E esse pai, assim, eu fiquei muito emocionada, porque eu não sou chorona. Então, eu fiquei muito emocionada depois, porque esse pai falou assim pra mim, num segundo atendimento, conselheira, se eu soubesse que vocês iriam resolver a nossa vida, a nossa situação, eu mesmo, olha a angústia desse pai, eu mesmo tinha feito uma denúncia ao conselho tutelar. Meu Deus. Porque ele já tinha batido em portas e por falta de conhecimento dos direitos, sim, eles achavam que estavam sendo punidos quando chegou o conselho tutelar, por tanta cobrança, que iam perder os filhos, que iam ter que pagar a injustiça, que iam ser penalizados. E a gente chegou lá e fez toda essa construção, estruturou a situação deles que viviam numa vulnerabilidade, e eles também estavam com direitos violados, porque eles não estavam tendo acesso por falta de informação. Sim. E, então coloca um pouco aí, por que se coloca que é um órgão punitivo, então mostra por que ele é um órgão realmente de garantia. Existe uma distorção enorme, né, e ela é estrutural. Quando a gente fala que ela é estrutural é porque ela vem tão estruturada que a própria sociedade, muitas vezes conselheiros acreditam que aquilo é verdade, e na verdade não é. O conselho tutelar é garantidor de direitos, é zelador do direito, né, daquela criança, daquele adolescente, né. Então, infelizmente, alguns órgãos e algumas pessoas usam o conselho tutelar como um bicho-papão, como alguém que vai punir, e na verdade não é isso. Essa história que você traz, ela acontece muitas vezes, né? Dentro do conselho a gente vê muitas famílias passando por isso, por falta de conhecimento, às vezes por maldade mesmo, né? Alguém Sim. querendo se vingar, então faz uma denúncia para prejudicar. A questão da alienação parental, Sim. eles usam o conselho também para isso. Muito. E no final, o papel do conselho não é afastar a família, desestruturar essa família, não, pelo contrário, é manter essa família unida sem violações. Então, trazendo para eles o conhecimento, né, daquilo que eles têm direito, fazendo os encaminhamentos e mostrando para eles os caminhos onde eles devem seguir. E existem violações que elas são praticadas, às vezes, por famílias, de fato, por conta da falta de conhecimento, pela cultura dessa família, pela cultura do local onde ela vive. Então, e aí ela vai aprender, né? Ou vai reaprender, enfim, como é que eu consigo
manter o meu filho na escola, porque isso é importante para ele, para o futuro dele, porque é direito dele, é um exemplo, né? A saúde é importante, é direito dessa criança, tomar a vacina é direito dele. Então tudo isso o Conselho Tutelar ele consegue fazer, entrar dentro da família, entrar dentro da comunidade e fazer esse trabalho. Não um trabalho de tirar o filho, a intenção não é tirar o filho de ninguém, não é punir, não é trazer mazelas. Pelo contrário, é diminuir elas, né? É tentar diminuir a vulnerabilidade social com as políticas públicas que o município oferta. E até onde o conselho pode contribuir para aquela família que está ali numa questão já da violação, mas quando ele é identificado que o violador é o Estado? Então, a gente atua nas duas esferas, né? Quando o violador são os pais, e aí a gente vai fazer vai avaliar o caso, fazer esses primeiros encaminhamentos e acompanhar, né, se eles estão fazendo os acompanhamentos certinho. Outra coisa é quando a família busca esse atendimento e ela não consegue. E aí o conselho também vai requisitar esses serviços. Então, é direito, está na lei, está no estatuto. E não está sendo cumprido. E aí não está sendo cumprido, então o Estado está violando o Conselho Tutelar, então ele requisita. A gente enfatiza a palavra requisita, porque a gente não solicita, a gente não pede. A gente requisita, então tem que se cumprir. Então a gente vai buscar. Se não cumpriu, a gente vai buscar o Ministério Público, outras esferas, para que se cumpra. E quando o Ministério Público já está ciente? Porque assim, ter ciência, mas não tomar medida, passou para o Ministério Público, já está na Justiça, saiu da alçada do Conselho Tutelar. Sim. E o que buscar, o que fazer nesse caso? Dá um exemplo médico. Houve um tempo atrás, eu não sei como está a situação de São Vicente hoje na questão de médico, tem algumas mentoradas que eu atendo, que eu estou acompanhando, mas algumas delas, como tão recente no atendimento, então ainda estou aguardando prazo. Tem uma que é atendida do Conselho Tutelar mesmo de vocês, nós estamos aguardando o que está agendado para o mês de maio. Então cabe a gente esperar, porque ainda não passou dessa data. Sim. Só que algumas vêm dizendo que não conseguiu pela falta de médico. Então estava faltando neurologista, estava faltando psiquiatra na rede, não sei se já tem, ou se a demanda é muito grande, pouco profissional, que não dá conta de atender. De que forma que é feito isso? Aí para até o Ministério Público tomar providência? Na verdade, são duas questões, né? Uma, faltou médico no município, o conselho vai agir, né? Se a denúncia chegou, a gente é um órgão cutucado, que precisa ser cutucado, então chegou a denúncia, chegou ao nosso conhecimento, a gente vai buscar na secretaria a resposta ou através do Ministério Público juridicamente. Aí uma ação particular, a família já passou pelo conselho, que é o exemplo que você deu, já avançou. Então já é uma esfera jurídica, né? Então se naquela esfera não está funcionando, precisa avançar, e aí com a ajuda de um advogado, certo? Porque são duas situações diferentes. Senão, é uma situação em que o município está ali com uma vacância. Existe um médico que não está suprindo, ou a quantidade que não está suprindo a demanda. Então, a gente vai buscar por que não tem, né, e requisitar que tenha. São Vicente ficou um período mesmo, sem médicos, sem psiquiatras, e a gente foi uma luta de fato incansável. Isso atrasou muitos laudos Atrasou muito. Agora a cidade tem os psiquiatras, então já está em andamento, já está andando, mas ficou um período mesmo, e aí tem toda uma questão política e que a gente tem que respeitar alguns processos, né? Então tinha licitações, tinha que aguardar, então eles foram passando os prazos pra gente e a gente informando a sociedade, né? A comunidade, ali as pessoas que precisavam, até que se esgotaram esses prazos e os médicos agora foram contratados. Então, tendo um conselho tutelar, podemos dizer assim, que parceiro da família, né? Porque se ela vai buscar, ela já não tá conseguindo, e tem um conselho que vai tomar essas medidas, vai tomar essa providência, vai ajudar a avançar. Então, realmente falta a questão da aceitação da família, que é o mais importante. Então, o que a gente acredita que para antecipar esses laudos, que ainda existe muita, dentro da escola principalmente,
o profissional da educação que identifica, porque eu recebo, chega muito até mim, profissional da educação com angústia de o que fazer com aquela criança, com aquele aluno que eles já identificaram que tem característica que está dentro do espectro, mas a família não quer entender, não quer aceitar, eles também não podem laudar, não pode confirmar que a criança tem algo, e pede para que vá procurar um especialista. Então, hoje já tem, pelo menos dentro do município de São Vicente, um especialista. Acredito que nos demais também tem. Então, já fica aqui o recado. Os municípios que estão com dificuldade, os pais que não estão encontrando profissional na rede, procure o Conselho Tutelar. Sim, esse é o papel, né? Sim. O Conselho vai intermediar isso, vai a família cobrar. pode buscar o Conselho Tutelar, porque somos porta de entrada. Então, para fazer os encaminhamentos, as orientações que essa família precise, e a unidade escolar também, porque o direito à saúde é um direito da criança. Então, se por algum motivo a família não entende e não busca esse direito, o Conselho Tutelar ele pode ser acionado também para que a gente faça valer esse direito dessa criança. Porque quanto antes ela consegue o laudo e consegue iniciar o tratamento, e aí se você pode falar melhor do que eu isso, vai ajudar muito mais essa criança, né? Sim, então conhecer. No caso do meu filho, o diagnóstico foi tardio por falta realmente de conhecer. Sim. Eu não conhecia, foi dentro do próprio conselho que eu ouvi falar pela conselheira Eunice, quero mandar um abraço, um grande beijo para Eunice, que fez parte da minha gestão. Quando ela falou, Rose, seu filho não tem autismo? Eu falei, mas o que é autismo? Eu não sabia o que era autismo. Então, a partir daquele momento que eu comecei a buscar conhecimento, já começou a entrar a aceitação. E a partir da aceitação, a evolução no quadro torna-se muito mais fácil. E o se aproximar dos órgãos do Conselho Tutelar, que vai ajudar a avançar nessa questão da violação, e da escola também, que após o conhecimento que eu tive do autismo, numa conversa, uma aproximação com a escola, foi onde foi feito um relatório minucioso, onde eu levei para o psiquiatra, que se convenceu em laudar meu filho. E a partir desse laudo foi que ele avançou e desenvolveu na questão da educação, no pedagógico. Hoje ele sabe ler, escrever. Então tá aí o Conselho Tutelar nessa questão aí para nos ajudar. E o recado que eu dou para a família é a questão da aceitação. É difícil? É difícil. Eu falo que é difícil, mas quando você busca o conhecimento e apoio, torna-se simples aceitar. Por isso nós estamos aqui no nosso Pod Mulher, que é o podcast da mulher além do autismo, e além, como está aqui a Letícia, de qualquer mazela, qualquer dificuldade. E eu gostaria que a Letícia agora fizesse as considerações finais, falando dessa data, e mandasse o seu recado para quem ainda está em busca e está na falta de aceitação. Primeiro, enfatizar que somos portas de entrada. Então, identificou em algum momento, tire toda aquela impressão que você tem do que é o Conselho Tutelar e busque conhecimento, busque informação. Estaremos abertos para poder ajudar ou contribuir de alguma forma. Rose, o seu trabalho é lindo. Eu acho que ele deveria ser além. Eu acho que primeiro o seu trabalho particular precisa ser muito mais divulgado para que mais pessoas tenham acesso. Mas eu, particularmente, e a gente até conversou no Conselho Tutelar lá, que ele devia ser uma política pública de fato. Porque eu acho que quem cuida precisa ser cuidado. E esse olhar... E ele só é cobrado, né? E esse olhar de ser cuidado precisa vir também do Estado. Senão... Por isso existe a questão do terceiro setor, né? O meu trabalho não se enquadra no terceiro setor, né? Hoje eu, como profissional assistente social, eu posso exercer o meu trabalho liberal, autônomo, e é isso que eu faço. E a questão da divulgação, que eu sei que ele precisa ser divulgado, eu conto com o apoio de vocês que estão assistindo. Isso aí. Vocês são convidados para compartilhar, para ajudar a divulgar e que chegue a mais pessoas, a mais mulheres para virem viver além do autismo. Assim como a Letícia é uma super mulher, guerreira, que vive além. Por isso que eu quero presentear ela aqui no nosso podcast, né? Como ela
merece muito além, mas essa é a nossa lembrança, tá bom? Obrigada, gente. Vamos finalizar por aqui, pedindo que todos se conscientizem dessa importante data e passam a conhecer para respeitar. É isso? Menos violência, menos preconceito, menos discriminação, mais amor, mais empatia e mais conhecimento. Obrigada a todos, um grande beijo, forte abraço, até o próximo. Obrigada. Obrigada, Lê. Ai, que linda. Emocionante.